Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo, onde faço um breve comentário das lições bíblicas. Convido a você a ficar até o final, curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos que serão postados aqui. Sem mais delongas, vamos à lição. E o comentário de hoje é sobre a lição 6, que tem como tema Paulo no poder do Espírito. E o nosso texto áureo diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículo 6. E o nosso texto da verdade prática diz o seguinte: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Aqui vou comentar os 3 tópicos que contém nesta lição. São eles: primeiro, pregando a Cristo no poder do Espírito. Segundo tópico, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E o terceiro tópico, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então, quero iniciar o comentário com uma pergunta: o que movia o apóstolo Paulo e para quê? Bom, o que podemos entender referente a este capítulo 19 é que este destaca alguns elementos do ministério do apóstolo Paulo. E Lucas, ao relatar a chegada de Paulo a Éfeso, e ele aqui inclui algumas experiências sobrenaturais. Paulo, movido pelo Espírito Santo, passou a testemunhar de Jesus Cristo. E não só a testemunhar, mas também ser um apologeta da fé cristã. Depois que Paulo teve a experiência e a partir de então sentiu uma compulsão a levar as boas novas aos demais povos, vamos encontrar tanto em Atos quanto nas suas cartas momentos em que ele teve experiências de perigos e também pôde experimentar momentos onde o Senhor Jesus o conduzia em segurança para levar a mensagem do Evangelho aos povos gentílicos. Você lembra que Paulo ficou um período no deserto da Arábia. E após o retorno dele para Damasco, e em seguida ele foi para Jerusalém. Isso porque os cristãos e os próprios apóstolos que ali estavam ainda temiam aquele que outrora era seu algoz. Aos poucos, que aqueles irmãos foram aceitando a presença de Paulo. Naquela mesma época, residia em Jerusalém alguns gregos e Paulo ministrou tanto para judeus quanto para os gregos que ali residiam e para aqueles que estavam apenas de passagem pela cidade. Mas foi depois de uma revelação que Paulo teve que ele saiu de Jerusalém para então fazer sua primeira viagem missionária. Eis a revelação que Paulo teve. Aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Atos, capítulo 22, versículo 17 e 18. Mas naquela viagem, Paulo não foi só. Foi com ele também Barnabé. Passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam residindo na cidade de Antioquia, Fenícia, Chipre e alguns outros lugares. Só na segunda viagem que Paulo e Barnabé fizeram foi que eles voltaram a Antioquia. Isso porque era estratégia. A partir da igreja em Antioquia que tinha crescido, é que eles passaram por outras cidades.
As cidades foram Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Berea, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. E lendo o relato, vamos constatar que o apóstolo Paulo ia pregando a Cristo no poder do Espírito por aquelas cidades. Era o que movia o apóstolo, o Espírito Santo. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, que é o segundo tópico, nos capítulos anteriores, Paulo e Barnabé se separaram e então que passou a acompanhar Paulo foi dois jovens, Timóteo e Silas. Quando eles voltaram a Éfeso, eles se depararam com alguns discípulos que seguiam aos ensinos de um homem chamado Apolo e que foram batizados com o batismo de arrependimento, o mesmo que João Batista. Apolo era um eloquente pregador, mas ele só conhecia apenas os ensinos de João Batista. E até aquele momento não tinha sido capaz de transmitir o novo conhecimento que aprendera com dois outros cristãos, Áquila e Priscila. Éfeso era uma cidade grande e Paulo percebeu que faltava algo na vida espiritual daqueles 12 discípulos. Aqueles discípulos tinham ouvido falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do Espírito Santo. O texto diz que eles tinham crido em Cristo, mas não sabiam nada da experiência do Pentecostes. Então, percebendo Paulo que após algum tempo de diálogo com aqueles discípulos, eles não tinham ainda recebido o poder do Espírito Santo para testemunhar acerca de Cristo. Paulo então lhe fez uma pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? Atos 19, verso 2. Paulo não só instruiu os discípulos, mas também o pregador Apolo. Quem era este Apolo? Apolo era um pregador judeu que morou em Alexandria, uma cidade egípcia, e que era muito conhecida por investir em cultura. Apolo era de formação elevada. Ele pregava de forma eloquente e que às vezes usava de alegoria para transmitir a mensagem do Evangelho. Apolo ouviu a mensagem de João Batista e creu na mensagem. Daí, este pregador aparece no relato de Atos. Paulo foi o que mais escreveu a respeito do Espírito Santo, o que nos leva ao último tópico para ser comentado. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios provinha de um lugar. Ele, pelo menos, de duas fontes. Primeiro, das Escrituras. Segundo, do que ocorreu no dia de Pentecostes. Ele era um erudito da lei, e este serviu como conhecimento para ele. Lembra que na aula anterior falei que quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, você lembra? Não só ele se converteu, mas também sua hermenêutica foi aprimorada. E com a hermenêutica restaurada, notou que a doutrina do Espírito Santo sempre esteve lá, mas por causa de sua ignorância anterior à sua vida convertida, não tinha percebido. No dia do Pentecostes, ficou marcado para muitos, e com certeza ele também ficou marcado pela experiência que os apóstolos tiveram. Mesmo que de forma não tão clara, a doutrina do Espírito Santo está no Antigo Testamento. E mesmo Paulo, ensinando esta doutrina, ele não desprezou a mensagem de João Batista. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Atos 19, versículo 4. Paulo anuncia sobre o Evangelho por 7 anos em Éfeso, 3 meses na sinagoga, 2 anos ensinando em salas alugadas de Tirano. Nesses meses
em vários lugares. Atos 19, versículo 8 e versículo 10 ao 22. Foi a partir da doutrina do Espírito Santo que iniciou-se um grande avivamento na igreja em Éfeso. Depois deste comentário, quero te fazer uma pergunta. Você tem buscado o revestimento, ou seja, você tem buscado esta bênção? No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em o nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. Precisamos buscar urgentemente esta bênção, sermos revestidos do poder do Espírito Santo hoje. Bom, espero que você tenha gostado deste breve comentário e que assista quantas vezes for necessário. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos. Deus te abençoe em Cristo Jesus.